O ar frio da madrugada apunhalava os pulmões como uma lâmina. A mais de 2.000 metros de altitude na Serra da Mantiqueira, o ar tinha uma densidade diferente, uma pureza selvagem que o ar da cidade grande desconhecia. Ao passar pelo posto de sentinela do Batalhão de Operações em Montanha, conhecido como Unidade Jararaca, a terceiro-sargento Sofia Ribeiro sentiu cada célula do seu corpo contrair-se numa tensão quase insuportável. Quando seus coturnos desceram do caminhão militar e tocaram com firmeza o chão de cascalho do pátio de formaturas, ela sentiu o peso do lugar. Ao redor, apenas a imensidão da serra coberta por uma névoa espessa e os rostos dos soldados, tão duros e impenetráveis quanto as montanhas que o cercavam. A sua apresentação de chegada foi breve, mas naquele curto instante, ela percebeu as ondas invisíveis de especulação que sua presença gerava. Por trás do sorriso aparentemente acolhedor do tenente-coronel Vargas, o comandante da unidade, os olhos dos outros oficiais brilhavam com algo mais do que mera curiosidade. A filha do comandante. Ninguém ousava dizer em voz alta, mas essas 4 palavras estavam gravadas em sua testa como uma marca invisível e indelével. Seu pai, o general Arthur Ribeiro, comandante de operações especiais, era uma figura lendária, conhecido em todas as esferas das Forças Armadas. E esse fato, naquele preciso momento, era o grilhão mais pesado que prendia os tornozelos de Sofia. O primeiro desafio não tardou. Assim que começou a descarregar seu equipamento no alojamento, ela deu de cara com a segundo-sargento Isabela Rocha, sua superiora imediata e a autoridade incontestável daquele espaço. Com seus olhos cortantes, lábios finos como uma fenda numa rocha e uma aura gélida, Isabela passou os olhos pelo armário de Sofia e soltou um riso sibilante, um som que misturava desprezo e escárnio. "Então você é a Sofia Ribeiro", disse ela. "A arrumação do seu armário parece coisa de princesinha. Bem-vinda ao inferno, querida. Isso aqui não é o escritório do papai. Refaça tudo." A voz era fria, um comando sem espaço para réplica. Em silêncio, Sofia retirou as roupas que acabará de dobrar e começou a refazer as dobras, buscando o alinhamento perfeito que aprenderá exaustivamente no curso de formação. No entanto, os padrões de Isabela eram inatingíveis, ou talvez, simplesmente não existissem. A cada vez que Sofia terminava, Isabela encontrava uma falha minúscula, um grão de poeira, uma ruga quase imperceptível, e a forçava a desfazer tudo novamente. Aquele assédio meticuloso era um teste, e Sofia sabia, instintivamente, que a resposta mais tola seria abrir a boca para reclamar. Ela permaneceu em silêncio, sua obediência passiva alimentando ainda mais o fogo do desprezo de sua superiora. Ao lado de Isabela, como uma sombra fiel, estava sempre a cabo Júlia Lima. Júlia não exibia a mesma maldade explícita de sua mentora, mas seu sorriso zombeteiro e seu silêncio conivente eram como adagas que perfuravam o peito de Sofia com mais precisão. As outras soldadas do alojamento fingiam não ver ou desviavam o olhar. Naquela fortaleza isolada na serra, a autoridade de Isabela Rocha era absoluta. Ninguém se atreveria a desafiá-la. Naquela tarde começou o treinamento de progressão em montanha. O terreno acidentado da Mantiqueira era um pesadelo para qualquer novato. Subidas íngremes que roubavam o fôlego, escaladas em paredões de rocha vertiginosos. Sofia havia se destacado no seu curso, sua condição física e técnica eram excelentes, mas Isabela não a deixaria em paz. "A filhinha do general deve ter sido criada num jardim de rosas", zombava Isabela em voz alta. "Imagino que esta seja sua primeira vez numa trilha de verdade. É melhor não ficar para trás. Não quero que a equipe inteira pague pela sua fraqueza." Isabela deliberadamente guiava a equipe pelos caminhos mais árduos e perigosos. Sutilmente ela adicionava peso extra à mochila de Sofia, e durante os breves intervalos de descanso, designava-lhe as tarefas mais ingratas. Sofia suportava tudo em silêncio. Mordia o lábio até sentir o gosto metálico de sangue, ignorava a dor lancinante nos pulmões, mas não emitia um único gemido. Se aquilo era um ritual de iniciação, ela o aceitaria de bom grado. Seu desejo era ser reconhecida por sua própria competência, não pela sombra de seu pai. Contudo, seu esforço e resiliência não produziam qualquer efeito positivo na mente distorcida de Isabela.
Pelo contrário, a capacidade de Sofia de suportar tudo em silêncio parecia inflamar ainda mais seu ódio. Ao anoitecer, quando retornaram à base, o corpo de Sofia era uma massa de suor, lama e dor. Depois de um banho rápido, Isabela a abordou no alojamento com uma nova ordem. Quero que você revise todas as cordas e equipamentos de segurança que usei hoje. Leve tudo para o almoxarifado. Se eu encontrar um único fio de cabelo seu no material, você está morta. A tarefa pertencia a outra sargento, mas Sofia, exausta, apenas assentiu e se dirigiu ao depósito de equipamentos. Dentro do almoxarifado frio e úmido, enquanto limpava a poeira das cordas, ela soltou um longo suspiro. Uma sensação sombria se instalava em seu peito. A vida ali não seria fácil. Ela sentia vagamente que tudo aquilo era apenas o prenúncio de uma tempestade muito maior que se aproximava. Na escuridão que engolia os vales da Serra da Mantiqueira, uma sombra densa e sinistra pairava sobre a unidade. E Sofia, por sua própria vontade, havia caminhado diretamente para o centro dela. Com o passar das semanas, o assédio de Isabela tornou-se mais engenhoso e cruel. Já não se tratava de uma simples pegadinha de boas-vindas ou de disciplina militar. Era uma campanha sistemática para aniquilar a identidade de Sofia, para esmagar sua autoestima até que ela mesma se desfizesse em pedaços. Num dia de treinamento de tiro, a confiança de Sofia foi abalada. Ela sempre fora uma atiradora exímia, sua postura firme e concentração impecável garantiam-lhe pontuações quase perfeitas. Naquele dia, porém, a mira da sua arma parecia tremer, e seus disparos se espalharam erraticamente pelo alvo. Mesmo após recalibrar a mira, os resultados foram desastrosos. Os cochichos dos colegas e a repreensão do instrutor caíram sobre ela como pedras. Isabela, observando de longe, permitiu-se um sorriso sutil. Pelo visto, as pontuações no papel não valem nada. Na vida real, ela não acertaria nem o lado de um celeiro. Mais tarde, ao limpar sua arma, Sofia ficou chocada. A alça de mira tinha um dano minúsculo, quase imperceptível, e estava ligeiramente torta. Era uma deformação impossível de ocorrer sem uma intervenção deliberada. A suspeita era óbvia, mas não havia provas. Em silêncio, ela substituiu a peça danificada por uma de reserva. Na sessão de tiro seguinte, para o espanto de todos, ela cravou todos os tiros no centro do alvo. Ela viu com clareza o rosto de Isabela se contrair por um instante. O assédio não se limitava ao campo de treinamento. O alojamento era outro campo de batalha. Pequenas maldades se tornaram rotina, terra plantada nos bolsos de sua farda, um líquido pegajoso derramado dentro de seus coturnos. À noite ela era atormentada por alucinações auditivas, como se alguém sussurrasse ameaças ao lado de sua cama enquanto dormia. A cabo Júlia Lima agora participava abertamente, zombando dela. Nossa, Sofia, até seus pesadelos são delicados. Está chorando com saudades do papai? O silêncio dos outros membros da unidade era uma forma de cumplicidade. Essa indiferença a empurrava para um abismo de isolamento. Naquela fortaleza encravada na montanha, ela estava completamente sozinha. O mais difícil de suportar, no entanto, eram os boatos maliciosos que se espalhavam como uma praga. Dizia-se que Sofia tentou usar a influência do pai para conseguir um posto confortável, mas caiu em desgraça e foi exilada para a unidade Jararaca. Outros sussurravam sobre problemas com homens que ela causou um escândalo e foi transferida como punição. Havia até a história de que ela desafiou um instrutor durante o treinamento. Mentiras sem fundamento que de boca em boca se tornavam a verdade da unidade. Todos sabiam que a fonte desses rumores era a dupla Isabela e Júlia, mas preferiam consumir a fofoca a confrontar a injustiça. Sofia não contatou seu pai. Ela sabia que se não resolvesse isso sozinha, o rótulo de filha do general a perseguiria para sempre. Em vez disso, ela mergulhou ainda mais fundo no treinamento. Quanto maior a dor, mais ela cerrava os dentes. Quanto maior a solidão, mais afiada sua mente se tornava. Sua força e habilidade cresceram exponencialmente. Ela se tornou a mais rápida a navegar pelos terrenos traiçoeiros da serra e dominou as técnicas de corda mais complexas.
Sua competência era agora inegável. No entanto, o crescimento de Sofia, em vez de aplacar o ódio de Isabela, agia como combustível para as chamas. Isabela não conseguia aceitar a excelência de Sofia. A seus olhos, Sofia era apenas uma privilegiada que nasceu em berço de ouro. Uma criatura fundamentalmente diferente dela que teve que lutar e rastejar desde o fundo do poço, enfrentando todo tipo de adversidade e preconceito. Cada sucesso de Sofia era uma ameaça ao seu próprio valor, alimentando um complexo de inferioridade e uma insegurança corrosiva. Certo dia, durante um treinamento de escalada em equipe, Sofia foi designada para o mesmo grupo de Isabela e Júlia. Isabela era a guia, a primeira a subir, e Sofia era a segurança, responsável por controlar a corda. No meio da subida, Isabela fingiu um deslize e se soltou da parede. Num reflexo instantâneo, Sofia travou a corda, detendo a queda. O corpo de Isabela balançou no vazio por um momento antes de se estabilizar. Tudo aconteceu numa fração de segundo. Quando desceram em segurança, Isabela virou-se e deu um tapa violento no rosto de Sofia. Sua incompetente. Que porra de segurança é essa? Você queria me matar? Era uma acusação absurda. A ação de Sofia fora impecável, uma demonstração de técnica perfeita. Mas todos ao redor deram mais peso às palavras de Isabela. Até mesmo o instrutor advertiu Sofia. Sargento Ribeiro, mais atenção. A segurança é a vida do seu companheiro. Sofia engoliu as palavras que queriam explodir de sua boca. A dor da bochecha ardendo não era nada comparada à dor de ver a verdade ser tão facilmente distorcida. Ela compreendeu. Naquele lugar, a lógica e a razão não tinham valor. Dentro da fortaleza de mentiras que Isabela construiu, ela seria para sempre a estrangeira, a culpada. Uma fissura invisível já se espalhava profundamente por toda a unidade. E no final dessa fissura, um abismo escuro e insondável se abria. Sofia estava sendo arrastada, pouco a pouco, em direção a ele. Naquela noite, a neblina era particularmente densa. Uma escuridão pastosa que engolia até a luz da lua cobria a serra. Estava programado um treinamento noturno de infiltração e escalada em rocha. A tensão era palpável nos rostos dos soldados. A seção a ser escalada era um paredão vertical conhecido como Dedo do Diabo, um local onde acidentes eram comuns mesmo durante o dia. Realizar a escalada à noite com aquele tempo era imprudente. Algumas vozes se levantaram contra, mas a sargento Isabela Rocha, que coordenava o exercício, foi categórica. O combate não escolhe o clima. Se não conseguem superar um ambiente como este, não merecem estar na unidade Jararaca. Sua voz estava mais fria e cortante do que o normal. E seu olhar afiado estava fixo em Sofia. Um pressentimento sombrio tomou conta de Sofia. Momentos antes do início, durante a inspeção do equipamento, Isabela, contrariando seu hábito, fez questão de verificar pessoalmente o equipamento de Sofia. Deixa eu ver isso. A vida da filhinha do comandante é preciosa, então vou dar uma atenção especial. Ela manuseou o arnês de segurança de Sofia, os mosquetões e a corda de escalada. Seus movimentos eram rápidos e discretos. Enquanto a cabo Júlia distraía os outros com conversa fiada, os dedos de Isabela deslizaram por uma seção específica da corda. Foi um toque rápido, mas Sofia não deixou de notar que havia algo afiado em sua mão. Seu coração gelou. Não pode ser, pensou. Mas não houve tempo para verificar sua suspeita. A escalada começou. Isabela, Sofia, Júlia e outro soldado formavam uma equipe. Novamente, Isabela foi a primeira a subir, com Sofia logo atrás. Na escuridão e na neblina, guiados apenas pela luz de suas lanternas de cabeça, eles subiam a parede de rocha, centímetro por centímetro. Abaixo deles, um abismo de centenas de metros. O vento uivava, arrepiando a espinha. Quando alcançaram a parte mais difícil do Dedo do Diabo, a voz de Isabela veio de cima. Sofia! Aguarde aí por um momento. Sofia prendeu sua fita de segurança a um ponto de ancoragem na rocha e tentou recuperar o fôlego. Naquele exato instante, a voz gélida de Isabela cortou a névoa. Não importa o quanto você se esforce,
Este lugar não é para você. Volte para o seu papai. Assim que as palavras terminaram, a corda principal que sustentava o corpo de Sofia perdeu subitamente a tensão. Um som sinistro, um snap seco, cortou o ar. Olhando para cima, os olhos de Sofia testemunharam o inacreditável. Isabela estava cortando a corda com uma faca afiada. Sargento! Com um grito, o corpo de Sofia mergulhou no vazio. A escuridão do abismo se abriu para engoli-la. O terror da morte a envolveu completamente. No entanto, a queda parou abruptamente alguns metros abaixo com um impacto violento. Uma segunda corda de segurança que ela mesma instalara momentos antes, movida por seu mau pressentimento, milagrosamente segurou seu corpo. Sofia ficou pendurada, balançando, presa pela ponta da corda principal cortada e pela tensão da corda de segurança. O choque e o terror quase a fizeram perder a consciência. De baixo, ouvia os gritos de espanto de seus companheiros. De cima, a voz fria de Isabela ecoou. Oh, que pena! A corda devia estar velha. Considere-se com sorte, Sofia. Não havia um pingo de surpresa ou choque em sua voz. Tudo fora planejado. Uma maldade perfeita. Júlia, paralisada pelo medo, não conseguia dizer uma palavra. Isabela, com uma calma assustadora, começou a transmitir pelo rádio. Aqui é a equipe Alfa. Tivemos um acidente, rompimento de corda durante o treinamento. Sargento Ribeiro está isolada, presa pela segurança. Solicitando o resgate imediato. Ela estava disfarçando a tentativa de assassinato como um acidente. Sofia mordeu o lábio. Se fosse resgatada agora, tudo seria atribuído a uma corda velha. Isabela sairia impune. Pior, poderia até ser elogiada por sua calma e eficiência na crise. A terrível verdade seria enterrada na escuridão. Foi então que um grito veio de uma parede de rocha próxima, onde outra equipe treinava. Era o subtenente Marcos Alves, um veterano lendário da unidade. Seus olhos aguçados pareciam perfurar a escuridão. Sargento Rocha. O que está fazendo? Reporte imediatamente a condição da ponta da corda. A voz do subtenente Alves tinha uma gravidade incomum. Sua vasta experiência lhe dizia que havia uma diferença clara entre o desgaste natural e um corte deliberado. O rosto de Isabela se contraiu. Pendurada no abismo, Sofia tomou uma decisão. Ela não seria derrotada assim. Com o resto de suas forças, ela usou seu pequeno canivete para cortar a ponta da corda rompida e a enfiou no bolso mais fundo de sua calça de combate. A prova. A prova irrefutável da maldade de Isabela. E então, desesperadamente, ela começou a escalar de volta, agarrando-se à parede de rocha. Para sobreviver. E para trazer toda a verdade à luz. A maldade gravada naquela montanha era profunda e clara. Havia chegado a hora de enfrentá-la. Com o grito do subtenente Alves, o treinamento foi imediatamente suspenso. Uma equipe de resgate agiu rapidamente, içando Sofia da parede do penhasco para um local seguro. No momento em que seus pés tocaram o chão firme, a tensão a abandonou e ela desabou, tremendo incontrolavelmente. O choque de retornar do limiar da morte era avassalador. A base inteira foi lançada em caos. Um relatório inicial de acidente de treinamento foi emitido, mas as circunstâncias eram suspeitas demais. O subtenente Alves, ao examinar a corda recuperada, ficou com o rosto sombrio. A superfície do corte era limpa, feita por algo afiado. Seus olhos de especialista não podiam ser enganados. Ele relatou suas suspeitas imediatamente ao comandante da unidade. A reação do tenente-coronel Vargas, no entanto, foi morna. Ele era o tipo de oficial que detestava incidentes controversos em sua unidade, especialmente um que envolvesse a filha do comandante de operações especiais. Um escândalo poderia arruinar sua promoção. Alves, não vamos tirar conclusões precipitadas, disse ele. Uma corda velha pode ter se rompido ao raspar numa aresta de rocha afiada. Vamos tratar isso como um acidente por enquanto e conduzir uma investigação interna discreta.
As palavras do comandante eram, na prática, uma ordem para minimizar e encobrir o incidente. Isabela Rocha agiu com uma calma imperturbável. Como testemunha principal e superiora, ela foi interrogada. Foi um acidente terrível. Eu me preocupava com a Sargento Ribeiro, ela parecia ter dificuldades no treinamento. Tentei cuidar dela, mas isso aconteceu. Eu não sabia que a corda estava tão gasta. A responsabilidade pela manutenção é minha, disse ela com lágrimas nos olhos, fingindo admitir uma falha de supervisão. Mas em suas palavras habilidosas, ela plantou a insinuação de que Sofia era uma soldada inadequada. Júlia Lima, aterrorizada, corroborou a história de Isabela palavra por palavra. Os outros membros da equipe, temendo represálias de Isabela, afirmaram não ter visto nada. Todas as portas para a verdade estavam se fechando, uma a uma. Sofia foi confinada à enfermaria. O médico disse que ela não tinha ferimentos físicos graves, mas o choque psicológico era severo e recomendou alguns dias de descanso. Mas Sofia não conseguia descansar. Se o tempo passasse, tudo seria esquecido. Quando o subtenente Alves a visitou, ela secretamente lhe entregou o pedaço de corda que escondera no bolso. Subtenente, está aí a prova. Por favor, guarde-a. Alves pegou o fragmento de corda, seu rosto endurecido, e acenou com a cabeça. Ele era a única esperança de quebrar o cartel de silêncio corrupto daquela unidade. Os dias passaram, e a investigação da unidade não avançava. A conclusão parecia caminhar para um acidente causado por falha de equipamento e manutenção. Sofia era forçada a cruzar com sua agressora, Isabela, todos os dias. Isabela exibia a calma de uma vitoriosa, aproximando-se de Sofia para oferecer um falso consolo. Você está se sentindo melhor? Que susto, não é? De agora em diante vou cuidar de você com mais atenção. Ouvir aquela voz hipócrita era o suficiente para lhe dar náuseas. Sofia não respondeu. Seu silêncio não era de consentimento, mas de uma fúria que se acumulava. O peso do silêncio oprimia toda a unidade. Todos sabiam a verdade, mas ninguém ousava falar. O medo de Isabela e a inércia de uma organização que preferia varrer os problemas para debaixo do tapete formavam uma muralha intransponível. Sofia percebeu que seu verdadeiro inimigo não era apenas Isabela. Era todo o sistema silencioso que tolerava e encobria a injustiça. À noite, o terror daquele dia retornava em pesadelos vívidos. O desespero de estar pendurada no vazio, a voz fria de Isabela, os olhares indiferentes de seus colegas. Noites e noites sem dormir. A ideia de desistir, de pedir transferência, a tentou. Mas ela não podia. Se fugisse, haveria outras vítimas. A maldade de Isabela não pararia ali. O subtenente Alves lutava sozinho. Contra as ordens do comandante, ele tentou contatar diretamente a corregedoria do comando com a prova que tinha. Mas a rede de informações da unidade era eficiente, e seus movimentos foram relatados ao tenente-coronel Vargas. O comandante chamou Alves, alternando entre persuasão e ameaças. Alves, se você quer ter uma carreira longa, esqueça isso. Não crie problemas. Além disso, a sargento é filha do comandante. Acha que um escândalo seria bom para ela? Naquele exato momento, o telefone na mesa do comandante tocou estridentemente. Vargas atendeu com relutância. No instante seguinte, seu rosto ficou branco como papel. Do outro lado da linha, uma voz grave e baixa. Aqui é o comandante de operações especiais. A partir deste momento, toda a cadeia de comando e comunicação da unidade Jararaca está suspensa. Uma equipe de investigação conjunta do comando está a caminho. Era o general Arthur Ribeiro, o pai de Sofia. O peso do silêncio finalmente provocara uma rachadura monumental. Em sua sala no comando, o general Arthur Ribeiro lia um relatório. Sua mesa estava sempre coberta por pilhas de documentos militares, mas o que ele segurava naquele dia era uma única folha, um relatório não oficial. Um apelo desesperado enviado pelo subtenente Marcos Alves, da unidade Jararaca, que arriscou sua carreira para contornar os canais oficiais.
O conteúdo era breve, mas o suficiente para congelar o coração do general. Sargento Sofia Ribeiro. Acidente durante treinamento noturno de escalada. Suspeita de corte deliberado de corda. Evidências de tentativa de encobrimento pela unidade. Investigação aprofundada necessária. O nome de sua filha e as palavras corte deliberado de corda saltaram da página. Por um momento tudo ficou escuro. Antes de ser um general, ele era um pai. Quando sua preciosa filha decidiu seguir seus passos e se tornar uma soldada, ele sentiu um misto de orgulho e um medo constante. Especialmente quando ela se voluntariou para a notória unidade de montanha, ele passou noites em claro. Agora seus piores medos haviam se tornado uma realidade aterrorizante. Uma fúria incandescente subiu por sua espinha. Seu primeiro instinto foi voar para a base, agarrar os responsáveis pelo colarinho e virar tudo de cabeça para baixo. Mas ele era o comandante de todas as operações especiais. Uma reação emocional só pioraria a situação. Ele fechou os olhos por um momento, suprimindo a raiva que o consumia. Quando os abriu novamente, seu olhar era o de um comandante frio e calculista. Precisamente por sua filha estar envolvida, o caso exigia um tratamento ainda mais rigoroso e imparcial. Ele precisava descobrir a verdade sem deixar qualquer margem para acusações de favorecimento pessoal. Imediatamente, ele convocou o chefe da corregedoria e o assessor jurídico. Escutem com atenção. Quero uma reinvestigação completa do acidente na unidade Jararaca. Formem uma equipe de investigação conjunta com os melhores homens que tivermos. O comando da equipe ficará a cargo do Major Ricardo Mendes. O chefe da corregedoria hesitou. O Major Mendes era conhecido em todo o comando como um purista, um homem que não se curvava a nenhuma pressão externa, guiado apenas por evidências e princípios. Colocá-lo no caso da filha do general era uma declaração de guerra. General, o Major Mendes é tão inflexível que pode gerar atritos desnecessários. É exatamente por isso que o escolhi, respondeu Arthur. Não pode haver a menor sombra de dúvida neste caso. E não é por ser minha filha. É para arrancar pela raiz a podridão que ameaça a base da nossa instituição. Dê ao Major Mendes toda a autoridade de que ele precisar. O comandante da Jararaca, ou qualquer um que obstruir a investigação, será imediatamente exonerado e severamente punido. A voz de Arthur era como aço. Os dois oficiais não ousaram mais questionar. Naquela tarde, o general Ribeiro ligou para a filha. Ele não sabia o que dizer. Mas a voz dela, do outro lado da linha, foi surpreendentemente calma. Estou bem, pai. Eu estou bem. Sofia, pai. Isso não é um problema pessoal. Acho que é algo que acontece nesta unidade há muito tempo. O meu caso apenas trouxe à tona. Por favor, investigue a fundo para que não haja outras vítimas como eu. Como comandante, o senhor pode fazer isso. Arthur ouviu na voz da filha não apenas uma tristeza profunda, mas uma determinação inabalável. Ela não era mais a menina que procurava o pai. Era uma soldada, pronta para lutar contra a injustiça. Ele sentiu um nó na garganta. Sim. Eu prometo. Como comandante e em nome de seu pai, vou descobrir toda a verdade. E os culpados pagarão o preço que merecem. Desligando o telefone, Arthur olhou pela janela em direção à distante Serra da Mantiqueira. Em algum vale profundo daquela serra, sua filha estava lutando sozinha contra uma maldade imensa. Agora, era a vez do pai, e do comandante, entrar em ação. Uma tempestade colossal começava a se mover em direção à unidade Jararaca. Seu nome era Justiça. Na manhã seguinte, um helicóptero desconhecido pousou no pátio de formaturas da unidade Jararaca. Dele desembarcaram policiais do Exército da Corregedoria do Comando, liderados pelo Major Ricardo Mendes. Sua chegada injetou uma tensão elétrica no ar da base. O olhar frio de Mendes varreu lentamente os soldados perfilados. Ele não demonstrou emoção alguma, mas sua mera presença começou a rachar o cartel de silêncio que oprimia a unidade. O tenente-coronel Vargas o recebeu com um sorriso forçado. Major Mendes, que prazer recebê-lo. É uma honra ter a atenção do comando em nosso humilde posto.
Mendes respondeu ao cumprimento com um leve aceno de cabeça, ignorando a mão estendida de Vargas. A partir de agora, toda a autoridade investigativa sobre o caso da Sargento Sofia Ribeiro pertence a esta equipe conjunta. O senhor fornecerá todo o apoio necessário e não interferirá em nossas atividades. Exijo os arquivos pessoais de todos os envolvidos, os registros de treinamento e uma lista de todos os equipamentos usados no dia do incidente. Imediatamente. Sua voz era mecânica, precisa e fria. Vargas, intimidado, correu para buscar os documentos. A primeira ação da equipe foi estabelecer uma sala de interrogatório temporária e convocar os envolvidos, um por um. A primeira a ser chamada foi a sargento Isabela Rocha. Ela entrou na sala sem demonstrar a menor intimidação. Havia até um traço de arrogância em sua postura, como se estivesse aborrecida com todo o alvoroço causado pela filhinha do general. Mendes sentou-se à sua frente e, em silêncio, começou a folhear os documentos. Um silêncio tenso preencheu a sala. Foi Isabela quem o quebrou. Se tem algo a perguntar, pergunte logo. Tenho mais o que fazer. Só então Mendes levantou os olhos dos papéis e a encarou. Seu olhar era como um bisturi, parecendo dissecar o interior dela. Sargento Rocha, descreva os eventos do dia do incidente, do início ao fim, com o máximo de detalhes. O que você viu, ouviu e pensou? Tudo. Isabela recitou sua história pré-fabricada sem hesitar. A corda gasta, a inexperiência de Sofia, o trágico acidente. Seu depoimento era lógico, tingido com apelos emocionais, e parecia perfeito à primeira vista. Mas Mendes detectou uma falha sutil. Ela falava com perfeição e fluidez excessivas, como um texto de teatro ensaiado dezenas de vezes. Se você achava que a corda estava gasta, por que não a substituiu antes do treinamento? Não podemos substituir todo o equipamento a cada uso. O desgaste parecia estar dentro dos limites normais. Foi um erro de julgamento da minha parte, admito. A Sargento Ribeiro tinha dificuldades para acompanhar o treinamento? Honestamente, sim. Ela tinha muita vontade, mas faltava-lhe preparo físico e técnico em comparação com os outros. Eu deveria ter sido mais dura com ela, mas meu coração amoleceu. Fui fraca. Ela habilmente se pintou como uma líder responsável, enquanto rotulava Sofia como uma subordinada problemática. Mendes não acreditou numa palavra. Em seguida, ele convocou a cabo Júlia Lima. Ao contrário de Isabela, Júlia estava visivelmente apavorada. Suava, e seus olhos não conseguiam encontrar um ponto fixo. Seu depoimento foi idêntico ao de Isabela, mas seu tom vacilante e sua voz trêmula denunciavam a mentira. Foi exatamente como a Sargento Rocha disse. Eu fiquei tão chocada que não me lembro de mais nada. Mendes não a pressionou mais. Ele sabia que ela era um elo fraco que se quebraria por conta própria. A presença da equipe de investigação causou um reboliço entre os soldados. Rachaduras começaram a aparecer na muralha de medo construída por Isabela. Alguns suboficiais com um pingo de consciência começaram a fornecer informações anônimas. Testemunhos de que Isabela já havia assediado brutalmente outros subordinados no passado. Relatos de que seu perfeccionismo era, na verdade, uma obsessão doentia. Mendes montava o quebra-cabeça, peça por peça. Mas faltava a prova definitiva, a arma do crime. Isabela era astuta, e a muralha de silêncio que ela construiu era mais sólida do que o esperado. A verdade parecia equilibrar-se precariamente no fio de uma navalha. Naquela noite, Mendes encontrou-se com Sofia em particular. Ele descartou qualquer emoção, focando apenas nos fatos. Sargento, você tem certeza absoluta de que viu a Sargento Rocha cortar a corda? Sim, senhor. Estava escuro e com neblina, mas eu vi a faca em sua mão e o movimento que ela fez. Claramente. Há alguma prova? Testemunhas ou evidência física? Sofia hesitou por um momento e depois falou sobre o pedaço de corda que entregou ao subtenente Alves. Os olhos de Mendes brilharam. Onde está essa evidência agora? O subtenente Alves aguardou. Mendes procurou Alves imediatamente.
O veterano, vendo um raio de esperança, entregou não apenas o pedaço de corda cortado por Sofia, mas também o pedaço original da arma danificada por Isabela que Sofia havia substituído e escondido. Mendes examinou a ponta da corda, o corte limpo. Vou enviar isso imediatamente para o laboratório de perícia criminal do Exército. Se detectarem partículas de metal da lâmina neste corte, teremos nossa prova irrefutável. A verdade, que antes balançava no fio da navalha, começou a pender, ainda que minimamente, para o lado da justiça. Mendes estava perto de desvendar a escuridão que envolvia a unidade jararaca. Restava apenas cravar a lâmina em seu coração. Os 2 pedaços de corda enviados ao laboratório de perícia criminal do Exército eram as peças-chave que decidiriam o destino da unidade jararaca. Um era a ponta da corda que Sofia cortou logo após a queda, a parte que Isabela havia seccionado. O outro era o resto da corda original que o subtenente Alves recuperou no local. O Major Mendes aguardava os resultados da perícia com uma ansiedade contida. Enquanto isso, a pressão da investigação continuava. Mendes vasculhou todos os registros de manutenção de equipamentos da unidade, focando nos registros de compra, descarte e manutenção de equipamentos de escalada, como cordas. Ele descobriu uma anomalia. A equipe sob a responsabilidade de Isabela tinha um número desproporcionalmente alto de relatórios de perda e dano de equipamento, e a frequência de substituição de cordas era irregular. Havia sinais de manipulação deliberada dos registros, como se para ocultar algo. Enquanto isso, a atmosfera na base tornava-se cada vez mais glacial. O medo de que a lâmina afiada da investigação se voltasse contra eles pairava no ar. A cabo Júlia Lima vivia um inferno particular. Tinha pesadelos todas as noites, a imagem do olhar frio do Major Mendes assombrando sua mente. Ela observava Isabela, buscando algum sinal, mas sua superiora permanecia impassível. Pare de se preocupar à toa, disse Isabela. Eles não têm provas. O que podem fazer? Fique de boca fechada e tudo ficará bem. Se tiver alguma ideia idiota, a única que vai se machucar é você. A ameaça de Isabela era um grilhão que prendia os últimos vestígios de consciência de Júlia. Alguns dias depois, o relatório da perícia finalmente chegou. Mendes abriu o envelope com as mãos trêmulas. O conteúdo era conclusivo e devastador. Primeiro, o corte em ambas as cordas não foi resultado de desgaste natural ou atrito com a rocha, mas foi feito em um curto espaço de tempo por uma lâmina artificial extremamente afiada. Segundo, partículas metálicas microscópicas foram detectadas na superfície do corte, e sua composição era compatível com a liga de aço especial usada em facas de combate e multiferramentas militares. Terceiro, a análise microscópica provou que o pedaço de corda apresentado por Sofia e o recuperado por Alves eram originalmente partes da mesma corda. Tudo estava claro. A corda gasta falava a verdade silenciosamente. Não foi um acidente. Foi uma tentativa de homicídio. Mendes convocou Isabela novamente. Desta vez, a atmosfera na sala de interrogatório era diferente. Policiais militares armados estavam posicionados ao lado de Mendes, e um par de algemas repousava sobre a mesa. Isabela viu a cena, mas sua expressão não mudou. Me chamou de novo? Isso já está ficando cansativo. Mendes, sem dizer uma palavra, empurrou o relatório da perícia para ela. Resultados do laboratório. A corda foi cortada deliberadamente. Encontramos resíduos de uma faca militar no corte. Sargento Rocha, o teatro acabou. Isabela leu o relatório lentamente. Suas pupilas dilataram-se minimamente. Mas ela rapidamente recuperou a compostura e zombou. E daí? Isso prova que fui eu? Alguém mais poderia ter feito isso. Quem sabe, talvez a própria Sofia tenha forjado tudo. Sua audácia era inacreditável. Mesmo com todas as evidências apontando para ela, ela não recuou. Mendes percebeu que ela não era uma adversária comum. A evidência física por si só poderia não ser suficiente para quebrar seu álibi perfeito. Ele precisava de uma confissão ou de outra prova que estabelecesse seu motivo. Ele mergulhou em pensamentos.
Por que Isabela odiava tanto Sofia? Ser simplesmente a filha do general não era explicação suficiente. A raiz desse ódio deveria ser mais profunda. Ele começou a investigar o passado de Isabela. Seus registros de serviço, suas unidades anteriores, cada incidente que ocorreu sob seu comando. Ele passou a noite debruçado sobre pilhas de documentos. Então, um registro chamou sua atenção. Anos antes, em outra unidade, uma sargento recém-formada sob o comando de Isabela sofreu um acidente grave durante um treinamento de escalada. O caso foi encerrado como um acidente causado por negligência da própria vítima. Mas as circunstâncias eram assustadoramente semelhantes ao caso de Sofia. O coração de Mendes começou a bater mais forte. Ele poderia ter encontrado o fio de uma série de crimes. O testemunho da corda velha estava abrindo uma porta para outra tragédia do passado. No arquivo do acidente, o nome Letícia Soares estava escrito no papel amarelado. O relatório era frio e burocrático. Acidente em treinamento por negligência pessoal. Ferimentos graves. Dispensada do serviço militar por invalidez. Anexado estava o depoimento da então comandante de campo, sargento Isabela Rocha. Em sua declaração, ela apontava a inexperiência e a falta de preparo físico de Letícia, expressando seu pesar. Era exatamente o mesmo roteiro do caso de Sofia. O Major Mendes sentiu um arrepio. Ele imediatamente começou a procurar o paradeiro de Letícia. Não era fácil rastrear uma civil que havia deixado o exército, mas ele usou todos os recursos disponíveis. Após dias de busca, ele descobriu que Letícia vivia com seus pais em uma pequena cidade no interior de Minas Gerais. Devido às sequelas do acidente, ela não conseguia levar uma vida social normal. Mendes decidiu procurá-la pessoalmente. Aquilo não era mais apenas uma investigação. Era uma missão para ouvir a voz de outra vítima silenciada pela escuridão do passado e restaurar a justiça. A casa de Letícia era simples e silenciosa. A mulher que abriu a porta era uma sombra da soldada orgulhosa que ele viu nas fotos do arquivo. Ela mancava levemente de uma perna e parecia ter dificuldade em fazer contato visual. Seus olhos carregavam a sombra de um trauma profundo. Mendes apresentou-se cuidadosamente e explicou o incidente na unidade Jararaca. No momento em que ele mencionou o nome de Isabela Rocha, o rosto de Letícia ficou pálido e ela começou a tremer. Sua mãe correu para ampará-la. Não mencione esse nome para minha filha. Vocês militares a deixaram assim e agora voltam para quê? Diante do grito angustiado da mãe, Mendes baixou a cabeça. Ele esperou um momento e depois falou com uma voz calma, mas firme. Senhora, eu sinto muito. Mas a outra vítima agora. Se a senhora Letícia não tiver a coragem de falar, a sargento Rocha não será punida e continuará a fazer o mesmo. Trazer a verdade do passado à luz pode ser o primeiro passo para curar as feridas de sua filha. As palavras sinceras dele fizeram os olhos de Letícia vacilarem. Contrariando os apelos de sua mãe, ela disse com a voz trêmula, eu vou falar. Mendes a levou a um café tranquilo nas proximidades. Depois de um chá quente para acalmar os nervos, Letícia começou a contar a verdade que guardara por tanto tempo. Sua história era incrivelmente semelhante à de Sofia. Isabela a via como elo fraco da equipe e a submetia a um tratamento brutal. Humilhações públicas e assédio moral eram diários. Isabela sabotava seu treinamento de maneiras sutis, isolando-a. Letícia tentou resistir, mas cada dia era um inferno. No dia do acidente, Isabela se ofereceu para verificar seu equipamento de segurança. Sem que ninguém percebesse, ela afrouxou ligeiramente a fivela do arnês de Letícia. Inexperiente, Letícia não notou a diferença sutil. Enquanto eu subia a parede, senti meu corpo pender de repente. E então eu caí. A corda não me segurou, e eu fui direto para o chão. A última coisa que vi foi o olhar frio da sargento Rocha me observando de cima. Não havia pena ou surpresa em seus olhos. Era como se ela estivesse olhando para um inseto. Letícia desabou em lágrimas. A dor e a raiva que ela reprimiu por anos vieram à tona.
Ela viveu todo esse tempo culpando a si mesma. Se eu tivesse sido mais forte, se eu tivesse sido mais cuidadosa. Mas agora ela entendia. Não foi um acidente. A Sargento Rocha dizia que coisas imperfeitas não eram necessárias. Que qualquer um que manchasse a reputação de sua equipe deveria desaparecer. Para ela eu era apenas um produto defeituoso a ser descartado. O testemunho de Letícia era a peça final do quebra-cabeça, explicando o motivo de Isabela. Ela tinha uma crença distorcida de que eliminar os membros da equipe que não atendiam aos seus padrões era uma forma de purificação, um serviço para a unidade. No caso de Sofia, o fato de ela ser filha do general serviu como gatilho, estimulando ainda mais seu perfeccionismo tóxico. Mendes segurou a mão trêmula de Letícia. Senhora Soares, sinto muito por fazê-la reviver memórias tão dolorosas. Mas graças à sua coragem, agora podemos colocar tudo no lugar. A sombra do passado não era mais uma figura nebulosa. Era a forma nítida do monstro chamado Isabela Rocha. No carro de volta para o comando, Mendes fez uma promessa a si mesmo. Ele não permitiria mais nenhuma vítima. Era hora de demolir a fortaleza de mentiras de Isabela. O testemunho de Letícia não era apenas uma declaração. Era o grito de uma alma há muito selada na escuridão e a arma mais poderosa para provar a culpa de Isabela. O Major Mendes gravou todo o depoimento de Letícia e obteve novos laudos médicos sobre seus ferimentos, solidificando as provas legais. Letícia, inicialmente assustada, ganhou coragem com a atitude determinada de Mendes e a existência de outra vítima, Sofia, cooperando ativamente com todos os procedimentos. Mendes não retornou à unidade Jararaca. Em vez disso, ele apresentou um relatório intermediário ao general Ribeiro e traçou um novo plano de ação. Ele iria isolar psicologicamente Isabela e Júlia para fazê-las desmoronar. Primeiro, ele convocou secretamente a cabo Júlia Lima para uma casa segura perto do comando. Trazida sem saber o motivo, Júlia tremia de ansiedade. O local desconhecido e o olhar penetrante de Mendes a deixaram sem fôlego. Mendes colocou um gravador na frente de Júlia e apertou play. A voz trêmula de Letícia ecoou na sala, descrevendo os horrores que sofreu nas mãos de Isabela, até o momento da queda. O testemunho vívido pesou sobre o ar do pequeno cômodo. O rosto de Júlia empalideceu. Ela percebeu que o crime do qual participou não era o primeiro e que a maldade de Isabela ultrapassava sua imaginação. Quando a gravação terminou, Mendes falou em voz baixa. Cabo Lima, você é cúmplice em uma tentativa de homicídio. Isabela Rocha já fez isso antes. Letícia Soares vive com uma deficiência permanente. Se a Sargento Ribeiro não tivesse tido sorte, você seria uma assassina agora. Suas palavras perfuraram o coração de Júlia. A Sargento Rocha. Ela não vai me deixar em paz. Isabela Rocha está acabada. Apenas com este testemunho, ela apodrecerá na prisão militar pelo resto da vida. O problema é você, Cabo Lima. Você vai continuar sendo o escudo dela e receber uma punição mais severa? Ou vai contar toda a verdade agora e buscar clemência? A escolha é sua. Mendes se levantou e olhou pela janela, dando a Júlia tempo para pensar. A sala foi preenchida apenas por sua respiração ofegante e soluços. Em sua mente, as ameaças de Isabela e a voz firme de Mendes travavam uma batalha. Mas a voz sofredora de Letícia agarrou o último fio de sua razão. O medo de que ela também pudesse ser descartada como Letícia a dominou. Finalmente, os ombros de Júlia cederam. Como uma represa de memória se rompendo, ela começou a confessar em meio a lágrimas. Eu vou contar tudo. Eu só fiz o que a Sargento Rocha mandou. Eu estava com medo. Júlia detalhou tudo, a situação exata quando Isabela danificou a corda de Sofia, o tipo de faca usada e onde ela foi escondida, e como Isabela a instruiu a combinar suas histórias após o incidente. Sua confissão encaixou perfeitamente as peças restantes do quebra-cabeça. Mendes registrou tudo. O cerco legal e psicológico contra Isabela estava completo. No dia seguinte, Mendes, acompanhado por Letícia e Júlia, dirigiu-se à unidade Jararaca.
ele não convocou Isabela em particular. Decidiu terminar tudo no pátio de formaturas, na frente de toda a unidade. A injustiça foi criada por um indivíduo, mas foi o silêncio de toda a organização que a permitiu crescer. A verdade precisava ser revelada da maneira mais pública e dolorosa. No pátio, Isabela Rocha congelou ao ver Letícia e Júlia diante dela. Especialmente ao ver Júlia chorando e evitando seu olhar, ela soube que tudo estava acabado. Mas ela lutou para não desmoronar até o fim. Mendes pegou o microfone. A partir de agora, anunciarei os resultados finais da investigação sobre a sargento Isabela Rocha, acusada de tentativa de homicídio contra a sargento Sofia Ribeiro e lesão corporal grave contra a ex-sargento Letícia Soares. Sua voz ecoou pelos vales da Mantiqueira. A voz das memórias seladas finalmente explodiu para o mundo. A voz do Major Mendes cortou o silêncio do pátio. Sem emoção, ele listou as evidências que reunirá, desde os resultados da perícia até a confissão de Júlia e o testemunho chocante de Letícia. Os soldados prenderam a respiração, observando a verdade se desdobrar. Seus rostos mostravam uma mistura de choque, horror e uma pontada de culpa. Todos os olhares se concentraram em um único ponto, a sargento Isabela Rocha de pé sozinha no centro do pátio. Ela encarou as centenas de olhos que a fitavam como se nada daquilo importasse, como se tudo fosse uma peça de teatro que não lhe dizia respeito. Um sorriso de escárnio ainda pairava em seus lábios. Mendes, por fim, passou o microfone para Letícia, que estava em uma cadeira de rodas. Com as mãos trêmulas, Letícia segurou o microfone e começou a falar. Por causa da sargento Rocha, tive que abandonar meu sonho de ser militar. E terei que viver mancando pelo resto da vida. Mas a dor física não foi o pior. O pior foi viver todo esse tempo pensando que a culpa era minha. Por favor, não fiquem em silêncio diante da injustiça dentro da unidade. Esse silêncio pode criar outra pessoa como eu. Sua voz era baixa, mas o eco que ela produziu foi mais alto do que qualquer grito. Era o som do cartel de silêncio se partindo. Quando os testemunhos terminaram, Mendes virou-se para Isabela. Sargento Rocha, tem algo a dizer? Naquele momento, a fortaleza de ferro de Isabela finalmente começou a ruir. Ela não conseguiu mais manter o sorriso de escárnio. Em vez disso, uma fúria quase insana explodiu. Sim, fui eu. E daí? O que vocês inúteis sabem sobre qualquer coisa? Eu fiz isso pelo bem desta unidade, pelo bem do exército. Eu estava apenas eliminando os fracos. Sofia era um parasita que só entrou por causa do pai, e aquela chorona da Letícia era um peso morto. Vocês acham que gente assim pode se tornar um soldado de verdade? Eu estava errada? Seu grito era um monólogo de autojustificação e crenças distorcidas. Ela não estava admitindo sua culpa, mas defendendo a justiça de seus atos. Eu amei o exército do meu jeito. Diferente de vocês que vivem com medo, puxando o saco dos superiores para serem promovidos. Eu sou a verdadeira soldada. Os soldados ficaram sem palavras diante de seu delírio. Só então perceberam quão perigosos e distorcidos eram seus pensamentos. Sofia observava tudo em silêncio. Mais do que raiva, sentia uma profunda compaixão por Isabela. Talvez ela também fosse uma vítima, um produto defeituoso criado por esta organização militar falha. Quando a fúria de Isabela atingiu o auge, a voz fria de Mendes deu a ordem. Sargento Isabela Rocha, você está presa em flagrante por tentativa de homicídio e lesão corporal grave. Os policiais se aproximaram, agarraram seus braços e colocaram as algemas. O clique metálico das algemas foi o som de sua fortaleza desmoronando completamente. Isabela não resistiu mais. Com uma expressão de exaustão, ela foi levada. A crença de ser a soldado perfeita que ela defendeu por toda a vida, terminou da maneira mais miserável. Em seguida, a cabo Júlia Lima também foi presa como cúmplice. Ela foi levada em silêncio, apenas chorando. Com os principais culpados presos, um pesado silêncio caiu sobre o pátio. O comandante da unidade abaixou a cabeça sem palavras.
Todos os soldados que haviam ignorado a verdade e consentido com seu silêncio também não conseguiram levantar a cabeça, como criminosos. Sofia olhou para as costas de Isabela sendo levada e pensou. A verdadeira vitória não era punir e destruir alguém. Era usar este incidente como uma oportunidade para plantar novas sementes de esperança sobre estas cinzas, para criar uma organização saudável onde tais tragédias não se repetissem. Essa era a verdadeira batalha que lhe restava. Sua luta estava apenas começando. A prisão da sargento Isabela Rocha e da cabo Júlia Lima foi um escândalo que abalou não apenas a unidade Jararaca, mas todo o comando de operações especiais. O julgamento militar atraiu grande atenção, e a face feia do abuso e da violência dentro do exército, há muito tempo encoberta, foi exposta. No tribunal, Isabela não mostrou remorso. Ela argumentou que suas ações eram medidas necessárias para manter a prontidão de combate da unidade. Seu advogado alegou insanidade temporária devido ao estresse e a um transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo, mas o tribunal não aceitou. O fato de seu crime ter sido premeditado e cruel, e sua total falta de arrependimento pesaram contra ela. Letícia e Sofia testemunharam. Letícia, de sua cadeira de rodas, contou a verdade com a voz trêmula. Seu testemunho comoveu a todos e expôs a falsidade dos argumentos de Isabela. Sofia narrou os acontecimentos com calma. Em vez de exigir punição para Isabela, ela apontou os problemas estruturais que levaram à tragédia. A sargento Rocha cometeu um crime. Mas eu pergunto, o que nossa organização fez enquanto ela se tornava esse monstro? Não havia ninguém para corrigir suas crenças equivocadas? Se culparmos tudo em um desvio individual, uma segunda e terceira Isabela Rocha surgirão. Suas palavras foram um alerta para muitos oficiais presentes. Júlia Lima admitiu todas as acusações e implorou por clemência, expressando profundo remorso. Após semanas de batalha legal, o veredito final chegou. O juiz leu a sentença com voz solene. A ré, Isabela Rocha, esqueceu seus deveres como soldada e ameaçou a vida de uma camarada. Seus crimes são extremamente graves e ela não mostra remorso. Portanto, ela é condenada a 15 anos de prisão por tentativa de homicídio e lesão corporal grave. 15 anos era uma das sentenças mais duras para um militar. Isabela não demonstrou emoção. A ré Júlia Lima, embora cúmplice, cooperou com a investigação e demonstra profundo arrependimento. Ela é condenada a 3 anos de prisão, com suspensão condicional da pena por 5 anos. Júlia desabou em choro. A balança da justiça foi rigorosa. O general Arthur Ribeiro usou o incidente como um catalisador para reformar a cultura militar. Ele ordenou uma inspeção especial em toda a unidade Jararaca. O comandante foi exonerado, e os oficiais que encobriram o caso foram punidos. A unidade Jararaca passou por uma reforma completa. Um novo comandante foi nomeado, e programas de aconselhamento psicológico e educação em direitos humanos foram implementados. Um sistema de denúncias anônimas foi fortalecido. A unidade, embora ferida, agora continha a semente da mudança. O julgamento terminou, mas o verdadeiro processo de cura e reconstrução estava apenas começando. O vácuo deixado por Isabela foi maior do que o esperado. Ela era o terror da unidade, mas também a especialista em combate de montanha mais competente. Sem ela, o sistema de treinamento entrou em colapso. A desconfiança e a apatia estavam profundamente enraizadas. Sofia teve a chance de ser transferida, mas recusou. Fugir seria a derrota final para Isabela. Ela queria encontrar um significado em seu sofrimento, plantar as sementes da esperança nas cinzas. Ela decidiu ficar. Sofia começou a reformar o sistema de treinamento. Ela explicou ao novo comandante que o treinamento baseado no medo poderia gerar resultados a curto prazo, mas nunca criaria um verdadeiro trabalho em equipe. Ela propôs um novo programa baseado na confiança mútua e na comunicação. Em vez de uma abordagem de cima para baixo, as equipes discutiriam e encontrariam as melhores soluções juntas. A segurança era a prioridade, mas o fracasso não deveria ser temido. Sua proposta foi aceita e ela se tornou instrutora dos novos recrutas.
O processo não foi fácil. Houve resistência dos veteranos e boatos de que ela estava usando a influência do pai. Mas Sofia não vacilou. Ela liderou pelo exemplo, assumindo as tarefas mais perigosas e difíceis. Ela ouviu cada recruta, elogiou seus pontos fortes e construiu sua confiança. Antes de ensinar técnicas, ela ensinou a confiar uns nos outros. Nunca se esqueçam que seguramos a vida uns dos outros. Se não confiarmos no companheiro ao nosso lado, não podemos dar um passo à frente. Sua sinceridade começou a mudar os corações. Os soldados começaram a se ver como camaradas, não como concorrentes. Os erros eram recebidos com incentivo, não com punição. Uma semente pequena, mas resistente, estava criando raízes na terra da desconfiança e do medo. Essa semente, chamada confiança, estava crescendo. A filosofia central do novo método de treinamento de Sofia era a confiança. Ela acreditava que a habilidade de entrelaçar os corações das pessoas era mais importante do que a habilidade de dar nós em uma corda. A equipe de treinamento dos novos sargentos, que ela apelidou de Fênix, foi seu primeiro campo de testes. O treinamento começou com programas para aumentar a compreensão mútua. Antes de levá-los para o campo, Sofia criou um espaço para que compartilhassem suas histórias de vida, seus medos e suas razões para se alistarem. Lentamente, os recrutas se abriram, começando a ver uns aos outros como seres humanos com sonhos e vidas próprias, não apenas como colegas. No treinamento de montanha, a abordagem de Sofia foi o oposto da de Isabela. Em vez de forçar um caminho único e punir os que ficavam para trás, Sofia apenas estabelecia o objetivo e deixava a equipe encontrar o próprio caminho. Não existe uma única resposta certa. Encontrem o caminho mais seguro e eficiente por vocês mesmos. O líder não é uma pessoa, mas quem tomar a decisão mais adequada em cada situação. No início, a equipe Fênix estava desorientada, mas através da discussão e cooperação, eles começaram a encontrar suas próprias rotas e a dividir papéis. O mais forte abria caminho, o mais técnico instalava as cordas, e o mais observador identificava os perigos. Liderança e companheirismo surgiram naturalmente. Houve falhas, é claro. Mas a cada erro, Sofia os guiava para analisar as causas e discutir melhorias. O fracasso não é vergonhoso. Vergonhoso é não aprender com ele. A maior mudança ocorreu no treinamento de escalada. O paredão de rocha, antes um objeto de terror, tornou-se um palco de desafio e superação. Sofia instituiu um ritual. Antes de cada subida, o escalador e o segurança se olhavam nos olhos e confirmavam sua confiança. Eu confio em você. Minha vida está em suas mãos. Eu protegerei você. Darei tudo de mim para garantir sua segurança. Este juramento não era apenas um slogan. Era uma promessa solene que os unia em um vínculo de irmandade. Um dia, o recruta mais jovem, Cabo Mendes, entrou em pânico em uma sessão vertical. No passado, ele teria sido recebido com insultos. Mas a equipe Fênix era diferente. Você consegue. Estamos aqui com você, gritavam seus companheiros de baixo. De cima, o sargento que fazia sua segurança o guiava com calma. Mendes, encorajado, superou o medo e completou a escalada. No topo, coberto de suor e lágrimas, ele abraçou seus companheiros. Eles se tornaram uma comunidade do destino. As novas práticas de Sofia começaram a influenciar positivamente toda a unidade. O incrível trabalho em equipe e o crescimento da equipe Fênix inspiraram outras equipes. Um vento quente de confiança começou a soprar pela base antes fria e cínica. Sofia estava tecendo uma nova corda não de fibra, mas de confiança, uma corda que conectava os corações dos soldados da unidade Jararaca, tornando-os inquebráveis. Apesar da mudança, a reputação da unidade Jararaca permanecia manchada. Naquele outono, um exercício conjunto em larga escala foi planejado, uma oportunidade para a unidade restaurar sua honra. A eles foi atribuída a tarefa mais perigosa, atravessar a Serra do Desespero, um cume traiçoeiro e mortal. A equipe Fênix, liderada por Sofia, participou. No meio da missão, uma tempestade violenta os atingiu. O tempo piorou, o rádio falhou e eles ficaram isolados.
Foi quando o subtenente Alves, que liderava a vanguarda, escorregou e caiu, fraturando gravemente a perna. O pânico se instalou. Foi Sofia quem assumiu o comando. Atenção todos! A partir de agora eu lidero. Sua voz era calma e firme. Ela usou seu conhecimento para estabilizar a situação, encontrar abrigo e cuidar de Alves. Ele estava em estado crítico. Sem possibilidade de resgate, Sofia tomou uma decisão audaciosa. Nós vamos carregar o subtenente e atravessar a serra. Ninguém fica para trás. Era uma missão quase impossível, mas ninguém questionou. Eles confiavam nela e uns nos outros. Revezando-se para carregar Alves, eles lutaram contra a tempestade, compartilhando o calor de seus corpos e as últimas rações de comida. Após uma provação que pareceu durar uma eternidade, eles milagrosamente atravessaram o cume e chegaram ao ponto de extração, minutos antes do fim do exercício. A unidade Jararaca falhou em seu objetivo de destruir o alvo, mas eles alcançaram algo muito maior: salvaram um dos seus juntos. Quando a notícia se espalhou, todos os olhares de suspeita se transformaram em respeito. Eles haviam renascido nas cinzas da Serra do Desespero, forjados pela adversidade em verdadeiros guerreiros de operações especiais. E no centro dessa jornada dolorosa, Sofia brilhava como a estrela mais radiante. 1 ano se passou. A unidade Jararaca, antes um poço de desespero, era agora um exemplo de vitalidade e camaradagem. Sofia tornou-se uma das líderes mais respeitadas. As sementes que ela plantou haviam se transformado numa floresta exuberante. Seu pai, o general Ribeiro, ofereceu-lhe postos mais confortáveis no comando, mas ela sempre recusava. Os picos acidentados da Mantiqueira, onde ela suava ao lado de seus companheiros, eram seu lar. Numa tarde de folga, Sofia dirigiu até a penitenciária militar. Ela visitava Isabela regularmente. O que começou como um sentimento de ódio e vingança, com o tempo transformou-se em compaixão. Atrás do vidro acrílico, Isabela apareceu. Sem o uniforme, sua aparência afiada havia suavizado. Você de novo? Já não era hora de parar, disse Isabela, mas sem a antiga maldade. Só queria saber como você está, respondeu Sofia. Um silêncio estranho se instalou. Foi Isabela quem o quebrou. Você ainda escala? Sim. É o que eu faço. As montanhas são boas, disse Isabela, quase para si mesma. Elas não mentem. Você só pode subir com sua própria força. E no topo, você pode ver tudo de cima. Era o único lugar no mundo que eu não controlava que nunca me traiu. Pela primeira vez, ela revelou um vislumbre de sua alma. Sofia pôde ler em suas palavras uma profunda solidão e desconfiança do mundo. No fim, você também tinha medo, não é, sargento? Medo de ser deixada sozinha no mundo. Os olhos de Isabela vacilaram. Ela não respondeu, apenas baixou a cabeça. Foi o suficiente. Sofia agora podia perdoar Isabela completamente. O perdão não era para ela, mas para si mesma, para se libertar da dor do passado e seguir em frente. No caminho de volta, Sofia parou o carro e olhou para os picos da Mantiqueira. O paredão onde quase morreu 1 ano antes agora parecia uma paisagem distante. A dor e as provações a tornaram uma pessoa mais forte e madura. Ao retornar à base, os novos recrutas a saudaram com sorrisos radiantes. Neles, Sofia via o futuro brilhante da unidade Jararaca. Juntamente com seus companheiros, ela começou uma nova subida, em direção ao pico mais alto. As cicatrizes do passado permaneceram, mas lhe deram coragem e sabedoria. Como os picos da Mantiqueira, que se erguem orgulhosos sob o sol, Sofia superou todas as adversidades e se